Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Sumi durante uns dias, né? Mas é porque realmente eu estava preparando essa aula para vocês. Eu confesso que foi um pouquinho difícil gravar essa aula, porque ela tem muitos detalhes ali que fazem toda a diferença na nossa pintura. Mas finalmente chegou a aula que vocês estavam esperando, pintura de rostinho. Na verdade, nessa aula, pessoal, como eu expliquei anteriormente, eu não trabalho com arte sacra, eu trabalho com personalização e customização de imagens. Então eu vou ensinar para vocês a pintarem rostinhos da forma como eu sei fazer. Eu sempre trabalhei muito com biscuit, então eu aprendi algumas técnicas, né, pra gente poder reproduzir um rostinho, reproduzir ali a pintura dos olhos, né, a sobrancelha. Eu também estudo um pouco de desenho, então assim, algumas coisinhas eu sei que eu tenho certeza que vai te ajudar na hora de você construir a pintura facial da sua peça. Mas lembrando que eu não vou ensinar aqui carnação, eu não vou ensinar pintura realista, eu não vou ensinar nada disso, tá, gente? Isso aí vocês têm que fazer com a pessoa que saiba e que já esteja no ramo. Nesse caso aqui, vocês vão aprender a pintar um rostinho mais básico. Pessoal, antes da gente iniciar a nossa aula de pintura facial, eu quero falar sobre tons de pele. Porque antes da pintura facial a gente trabalha com a pele, né? E eu sei que vocês têm muita dúvida a respeito de tons de pele. Então eu vou falar o que eu uso para trabalhar nas minhas imagens aqui. Eu trabalho com a tinta PVA da Acrylex, vocês já sabem disso. Então eu vou falar os tons que eu uso, os degradês, né? Para você trabalhar e ir temperando ali o seu tom de pele. Para começar, eu trabalho, a pele mais clara que eu uso de tinta é a tinta areia da Acrylex. Eu sempre indico a tinta areia aqui na loja para os clientes para fazer um tom de pele clara. Depois dela, a gente tem o amarelo pele ou amarelo pêssego da Acrylex, tá? Que é da tinta PVA também. Ela é uma pele mais de boneca, de porcelana, aquela pele mais rosada. É branquinha, mas é mais rosada. Fica bonito, mas assim, eu confesso que eu prefiro a areia entre as duas. Depois a gente tem um tom de pele branquinha, mas assim, mais queimada. Tipo meio avermelhada, sabe? Bem avermelhada mesmo, que é o salmão. O salmão eu não uso como pele direto de peça, mas eu gosto muito dele para temperar o areia. Depois a gente tem a pele morena, nesse degradê de tom, que aí vai pro cappuccino. O cappuccino é uma cor que eu já usei em outras aulas aqui no canal, vocês já conhecem. E aí ele fica aquela pele morena bem suave, bem bonita. Eu gosto muito dela para fazer uma pele morena clara. Depois a gente vai para uma pele negra. E aí eu tenho duas opções. Eu tenho o marrom escuro, que eu gosto muito da Acrylex, que ele faz aquele tom de pele negra, mas mais avermelhada, sabe? Então é meio com chocolate, um pouquinho mais fechado, fica muito bonito para Nossa Senhora Aparecida. Eu gosto muito desse tom. E por último, eu tenho o tom rústico. O rústico, gente, é literalmente o que faz a cor negra, mas é negra, negra mesmo. Vai ficar bem fechado o tom e ele puxa um pouquinho para um tom frio. Então vai ficar uma pele mais fria e bem fechada. Mas toma muito cuidado com essas tintas, principalmente a rústica e a marrom escuro, porque quando vocês forem trabalhar com ela, é bom vocês não passarem verniz brilhante quando terminar de fazer a pintura, porque senão fica muito, muito espelhado e aí não tem olhinho que salve, não tem boquinha que vai ficar bonito, porque a pele vai ficar espelhada e aí vai ficar feio o trabalho. Eu gosto de trabalhar sempre em tons de pele com a nossa misturinha mágica lá, de trabalhar com a laca brilhante e a tinta para ficar uma pele acetinada. E usando nessas duas tintas fica lindo, gente. É certeza que você vai ter um resultado de pele maravilhoso, tá? Último detalhe que eu tenho que falar sobre pele. Não se utiliza tinta preta para fazer pele. A gente utiliza preto sim para fazer algumas imagens customizadas. Então, por exemplo, a Nossa Senhora Aparecida com o interior dela todo preto. Fica lindo, mas detalhe, gente, fica lindo se não tiver verniz. Se for fosco, um preto fosco fica bonito, um preto acetinado, que é a misturinha laca-laca, fica bonito, mas um preto e depois passar um brilho em cima, gente, ó, pessoalmente eu não gosto e nem indico. Se fizerem aí falar que foi eu que indiquei, é mentira, tá? Porque pra mim não contempla, não fica legal, soa até como um pouco de desrespeito. Depois eu vou fazer uma pintura utilizando tinta preta no Nossa Senhora da Aparecida e vou postar lá no canal do Instagram, então segue a gente no Instagram, que vocês vão entender como se utiliza tinta preta numa pintura de imagem customizada, tá? Sem representação de olhinho nem nada, boquinha, só customização e que fica lindo. Então, para começar a nossa aula, eu vou estar explicando para vocês através da tela de um tablet como que eu trabalho com pintura de rosto. Depois, a gente vai para pintura realmente em uma peça.
para vocês entenderem como que funciona primeiro a questão da teoria e depois a gente vai para a prática, tá? E aí no final eu volto para falar sobre essas imagens que estão aqui em cima, para vocês entenderem como que eu fiz para aplicar a pintura nelas. Bom, então vamos começar falando sobre a sobrancelha. Para a marcação da sobrancelha na pintura de rostinhos, eu sempre começo aqui da parte interna do olho e eu vou usar ela como guia para fazer a primeira marcação, que é o início da minha sobrancelha. Essa guia aqui, eu costumo fazer um risquinho um pouquinho maior, porque o que vai finalizar, que é bem aqui na ponta do olho, ele vai ser um pontinho bem menor. Se eu fizer só essas duas marcações, já é possível criar uma sobrancelha, porém é um modelo de sobrancelha básico que a gente vê aí, né, todo mundo fazendo, que é ligando esses dois pontinhos para fazer uma sobrancelha mais fina e sem muito acabamento. Porém, eu gosto de fazer da seguinte forma, eu uso sempre 3 marcações. Então eu faço essa inicial, que é um traço maior, a final, que é sempre um traço muito pequeno, um pontinho mesmo, e aí eu crio um terceiro traço. Esse terceiro traço, ele vai ficar bem próximo à marcação final, porém ele vai ser um tamanho médio. E aí é só você ligar esses 3 pontos que você vai conseguir fazer uma sobrancelha mais humanizada, que eu acho que fica bem mais bonito para trabalhar nas imagens em gesso. Agora, falando sobre a composição do olho, eu trabalho sempre em 3 partes. A primeira é o fundo branco, a gente sempre vai preencher com fundo branco essa área. A segunda, a gente vai fazer a íris. A íris é onde a gente coloca a cor do olho. E por último, a pupila. Esses são os 3 passos para a gente fazer um olho. Vamos fazer isso na prática para vocês verem aí como que é a composição. Bom, eu vou começar aqui então aplicando a tinta branca. Então eu vou fazer o branco no fundo de todo o olhinho. Agora eu vou fazer o preenchimento da íris. A íris aqui nesse caso eu estou fazendo uma cor tipo cappuccino. Agora eu vou marcar a pupila. A pupila sempre tem que ser no centro da íris, gente. Tomem cuidado para não fazer a pupila grande demais e nem pequena demais, porque ambas ficam estranhas, gente. O certo é a pupila ser média. Ela não pode ser muito grande nem muito pequena. Agora, a gente vai trazer luz, iluminação para esse olhar. Para isso, a gente sempre trabalha com 2 pontos de luz. Com a tinta branca, eu vou aplicar um ponto maior e um pontinho menor. Vou fazer a mesma coisa no olho de cá e vou aplicar também. Assim, eu trago iluminação para o meu olhar. Agora, nós vamos trabalhar com cílios. Não façam esse tipo de cílios. Esse tipo de cílios traz meio que uma maquiagem que normalmente a gente não vê nas imagens. Se possível, você vai sempre trabalhar com cílios mais básicos. E como que é esses cílios mais básicos? É somente um arco, gente, na parte superior aí do olho. Então você vai marcar de um lado e de outro uma linha bem fininha aí para poder fazer os cílios. Esse é o tipo de cílios que a gente utiliza nas imagens. Um segredo que eu sempre utilizo nas minhas imagens é trabalhar com volume de linha. O que é isso, Alex? É começar o desenho com uma linha muito fina, engrossar e depois afinar de novo. Observem como ficou mais bonito a expressão. Eu vou fazer aqui do lado só para vocês entenderem. Essa é uma linha fina. Agora eu vou começar a engrossar ela em certo ponto. Olhem como essa linha nesse acabamento é mais bonita que essa. E caso vocês queiram dar um acabamento ainda mais bonito para o seu olhar, vocês podem utilizar também um contorno em volta da íris. Esse é um acabamento opcional, mas que eu acho que dá todo um charme na nossa peça. Além disso, é possível também a gente fazer um cílios inferior. Porém, se você decidir fazer um cílios inferior, eu aconselho a fazer somente até o encontro da íris. Não faça completo, gente, porque vai ficar parecendo que a Santa está com lápis crayon. Agora falando sobre expressões,
Existem vários tipos de expressões. Uma das expressões mais comuns que a gente vê em imagens é a expressão de dor ou a expressão de compaixão. Essa expressão ela é feita através de uma sobrancelha mais arqueada, então o centro dela é mais arqueado, igual esse que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Porém, para não ficar muito superficial a nossa peça, a minha dica é a seguinte: vocês vão ligar os nossos pontinhos lá, e na hora de ligar o último pontinho, vocês vão arquear mais a pintura. Observem que eu respeitei o formato da sobrancelha, porém eu arqueei a ponta dela de uma forma que ela traga esse ar de compaixão, esse ar de preocupação. Outra forma de fazer sobrancelha, gente, é você marcando somente 2 pontos. Mas caso vocês decidam fazer com 2 pontos, façam o seguinte: liguem um ponto ao outro, mas sempre dessa forma, sendo que o centro é mais largo e as pontas são mais finas. Isso representa melhor a sobrancelha humana, porque se você faz somente um fiozinho, fica uma sobrancelha muito cartoonizada, lembrando até aquelas sobrancelhas de pin-up. E por último, e não menos importante, cuidado na hora de ligar os pontinhos, as suas marcações não ficarem fora das medidas corretas para um rosto, porque senão pode acontecer de você conseguir um olhar tipo esse, um olhar arqueado com um semblante de dúvida ou até mesmo de deboche. Quando a gente vai pintar a íris de um olho, a gente tem que tomar muito cuidado com 2 coisas. A primeira coisa é a proporção e dependendo da posição onde a gente coloca essa íris, ela vai dar um olhar para a peça. Eu posso colocar metade da íris para baixo e eu vou conseguir um olhar inferior. Se eu utilizo a íris de canto, a metade da íris no canto do olho, ela está olhando de lado. Então, conforme o lado que eu aplicar a íris, eu vou ter um olhar diferente. Só que vocês precisam ter muito cuidado a respeito da quantidade de íris que a gente deixa na imagem. Porque se a gente faz uma íris muito pequena, igual essa que eu estou fazendo aqui agora, pode soar engraçado. Então, muito cuidado ao fazer o tamanho da íris e a posição em que ela se encontra, porque se você faz ela muito pequena, ela fica feia. Se você faz muito grande, fica igual uma boneca. E se você faz ela muito curta ou muito cortada, ela potencializa uma expressão que na proposta era para ser singela, mas que no final vai ficar muito berrante e estranha. Bom, então nós vamos agora começar na prática a fazer a nossa pintura. Eu utilizo o pincel da Ceramic número 300, 5/0, que é o filete, né, para trabalhar com pintura de rosto. Nesse caso aqui eu vou utilizar um copo com água e um paninho. E nós vamos começar fazendo aqui com a tinta branca o fundo dos olhos. Observem aqui que eu estou mostrando como que eu diluo a tinta. Eu gosto da tinta bem aguada para que ela possa correr bem utilizando esse pincel, gente. Porque a função dele é carregar de tinta. Então você tem que deixar a tinta um pouquinho mais rala para que ela funcione para fazer o fundo das peças. Eu vou acelerar agora a filmagem para vocês irem acompanhando aí todo o processo da pintura dos olhinhos. Nesse caso aqui eu vou pintar 4 imagens, então eu vou mostrar desde uma imagem grande até as imagens menores. Agora eu vou começar o processo de pintura das íris. Eu estou usando aqui para Iemanjá e vou usar também para a peça menor infantil, que é a Nossa Senhora das Graças, a cor verde. Esse verde que eu estou utilizando é o verde oliva. Então eu fiz ali a íris da Iemanjá e agora eu estou fazendo da Nossa Senhora das Graças. Agora para a íris do São Benedito e para a íris também do Sagrado Coração de Jesus, que são peças menores, essas peças têm 20 centímetros, tá, gente? Eu estou utilizando a cor cappuccino para fazer a íris delas. Quando eu estou fazendo a pintura de olhos, gente, se eu percebo que está numa posição um pouco desagradável para poder pintar, que está me incomodando, né, eu fazer um acabamento bem feito, eu costumo girar a peça de cabeça para baixo para poder pintar o outro lado. Agora eu vou colocar aqui os pontinhos pretos que representam aí a nossa pupila. Neste caso aqui, para as peças de Iemanjá e Nossa Senhora das Graças, que são peças maiores, eu faço a pupila utilizando o pincel mesmo. Mas quando se trata de peças muito pequenas, como as de 20 centímetros, eu vou utilizar um palito de dente para facilitar a marcação da pupila.
Você pode usar um palito de dente, ou pode usar uma agulha, pode usar qualquer coisa que tenha a pontinha bem fininha para facilitar essa marcação. Agora a gente vai fazer a iluminação dos olhos. Então aqui no caso de Iemanjá eu estou utilizando um grampo, né? Eu abri o grampo e estou utilizando ele mesmo para fazer a marcação. E com esse mesmo grampo eu vou fazer também a marcação aqui do rostinho de Nossa Senhora das Graças. Observem que eu gosto muito de fazer essa dinâmica de deixar uma bolinha um pouco maior e outra menor. Eu acho que dá todo um charme na peça e lembra muito a iluminação natural dos olhos. Já para as peças menores eu estou utilizando um palito mesmo, como se fosse um palito de dente, porque ele tem a ponta mais fininha e eu consigo dar um acabamento melhor. Agora nós vamos para a parte dos cílios. Bom, eu estou utilizando tinta preta para fazer os cílios da Iemanjá, então vocês vão observar aí que eu vou fazer primeiro o lado direito e agora eu viro ela de cabeça para baixo para fazer o esquerdo. Como eu disse, isso é uma particularidade minha, eu acho mais fácil e depende da peça também, gente. Tem peças que funcionam, tem peças que não funcionam. Isso vai na hora ali você tá testando e ver se tá legal esse tipo de pintura ou não. Para Nossa Senhora das Graças, eu resolvi fazer o contorno da íris dela, só para vocês verem qual é o efeito, tá? Isso dá um pouquinho mais de trabalho, eu recomendo fazer isso mais em peças maiores. Mas se você conseguir fazer também na peça pequena, fica lindo. Uma coisa muito importante a se falar das peças babies é que naturalmente a peça já vem com a marcação dos cílios. Reparem que toda peça baby que vocês compram, ela já vem com uma linha, né, acima dos olhos, que é da pálpebra, e que ela pode ser marcada como cílios. Então observem aí que eu tô realçando bem essa linha e ela vai ser o nosso cílio. Para as peças menores, gente, eu só recomendo muito cuidado. Vocês vão perceber aí que eu vou errar na hora de fazer o olhinho da peça de 20 centímetros, Sagrado Coração de Jesus. Por quê? Porque eu carreguei muito o pincel de tinta, não tirei o excesso e ele ficou muito marcado. Então aí eu vou ter que refazer o olhinho, eu vou repintar com a cor cappuccino e também vou utilizar a repintura com branco para depois eu marcar novamente esses cílios e ele ficar perfeitinho como o outro olho. Agora nós vamos fazer a sobrancelha das peças. Eu tô começando aqui com a Iemanjá, eu tô usando a nossa técnica lá que eu expliquei na aulinha, que são as 3 marcações para fazer a sobrancelha dela mais marcada. Agora eu vou ligar os 3 pontinhos para poder concluir a sobrancelha. Vocês vão observar que assim que eu estiver terminando essa peça, uma sobrancelha vai ficar mais grossa que a outra. E eu vou explicar agora como que a gente faz para solucionar esse tipo de problema. Aqui eu vou pegar um pouquinho de tinta branca e eu vou começar a retocar onde que eu vi que eu errei na hora da produção da sobrancelha. Por exemplo, a marcação central eu vi que estava muito junto a sobrancelha, então eu já tirei o excesso e agora eu vou com muito cuidado na parte inferior e vou afinando essa sobrancelha. Olha como que fica muito bonito o trabalho, é só ter capricho, gente. Tira o excesso de tinta do pincel, deixa só a quantidade certa e ó, vai filetando, que você vai conseguir dar esse acabamento perfeito no rostinho e deixar a sobrancelha bem uniforme. Olha bem de perto ali onde eu tirei as marcações e aí fazendo essa técnica vocês vão conseguir ter resultados muito bons. Quando eu vou marcar a sobrancelha de peça de linha baby, eu gosto de fazer só esse risquinho nos cantos do olho. Então vocês observem que eu pego ali a linha final do olho e vou subindo e marcando a sobrancelha bem pequenininha. Eu acho que isso deixa a peça mais singela e realça bem o olhar da peça. Caso você queira fazer ela de uma ponta a outra, como a técnica que a gente utiliza para as peças comuns, pode fazer também, gente. Mas eu acho que essa sobrancelha mais curtinha, ela tem tudo a ver com a peça baby, né? É tudo reduzido, são coisinhas bem delicadas e que favorecem esse olhar mais infantil da peça. Aqui no meu São Benedito eu estou utilizando já uma pintura direta, porque como eu já conheço a marcação dos 3 pontos, eu estou fazendo ela aqui, gente, mas de uma forma sem precisar marcar. Conforme vocês vão fazendo, né, as peças, vocês vão perceber que com o tempo vocês não vão precisar utilizar mais a marcação, porque só de olhar para a peça você já vai saber exatamente os pontos onde tem que ser reto e depois a quebra do olhar ali da sobrancelha, né, para fechar essa sobrancelha mais humanizada. Agora eu estou voltando aqui na minha peça de Nossa Senhora das Graças Baby, porque eu borrei a parte interna dos cílios. Então agora eu estou retocando a pintura para que os 2 cílios fiquem semelhantes. Após todos os olhinhos pintados, eu vou agora fazer o acabamento das bocas. Aqui eu vou simular só 2 boquinhas, gente, só para vocês entenderem como que funciona. Tom de boca é uma coisa que cada peça vai ter um tom certo, não existe uma cor de boca certa.
O que eu gosto de fazer para chegar a um tom de boca legal é o seguinte, a gente pega a cor da pele que a gente utilizou para pintar e aí a gente tonaliza ela com um pouquinho de vermelho. Assim você vai pegar aquele tom de pele clara, colocar um pouquinho de vermelho e você vai conseguir um tom de pele mais rosado, que geralmente é o tom da boca. No caso de peças mais escuras, né, peças negras, eu costumo fazer o inverso. Então eu pego ali a tinta marrom escuro ou rústico e coloco ali um tom de rosa ou um tom mais alaranjado, um pouco mais claro, para dar uma clareada no tom. E aí eu consigo fazer um tomzinho de boca legal para as peças. Outro detalhe que vocês têm que entender da pintura de boca é o seguinte: primeiro a gente pinta o lábio inferior. Ele geralmente vem bem marcado na escultura e a gente não tem muito trabalho para pintar o lábio inferior. Já o superior, a gente sempre faz aquele formato de coração, né? As mulheres aí vão entender que é aquele formato que a gente faz quando vai passar o batom, que tem uma quebra, né, central do lábio superior. E se por acaso você fizer e ele ficar muito avantajado, igual o caso que está acontecendo aqui com a Nossa Senhora das Graças, é só você depois pegar um pincelzinho branco e ir dando todo o retoque na parte superior para que ele fique bem fofinho e não fique um lábio tipo drag queen, muito marcado ou que fique exagerado demais. Lembrando que a gente está trabalhando com imagens, então imagens a gente tem que ser sutil nas expressões para não ficar uma coisa grosseira. Para a sobrancelha do Sagrado Coração de Jesus, eu estou utilizando a tinta Cappuccino. Por que eu estou utilizando essa tinta? Naturalmente, quando a gente vai fazer pintura de rosto, a cor da sobrancelha vai acompanhar a cor do cabelo. Então é muito importante, se você está fazendo uma peça que tem o cabelo loiro, você vai fazer uma sobrancelha loira. O cílio você pode até manter a cor preta, porque eu acho que dá até uma realce no olhar e aí ele acompanha a cor da pupila. Mas a sobrancelha, gente, de regra tem que ser a mesma cor do cabelo. Bom, para finalizar a nossa aula, eu estou mostrando aqui para vocês mais uma opção de pintura de olhinho infantil, aqui é da Nossa Senhora das Graças. Porém, a diferença entre essas duas peças está na íris. Observem que a Nossa Senhora da esquerda, que foi a Nossa Senhora que eu pintei durante a aula, eu fiz a íris dela centralizada. Já essa nova, que é a da direita, eu fiz a íris dela mais acima, com o olhar mais centralizado para cima. E o que acontece? Esse tipo de olhar, ele dá um aspecto meio angelical para a peça Baby. E o pessoal adora esse tipo de formato. Então fica essa dica aí para vocês, usem e abusem, porque certeza que vai ser sucesso. E aí, meninas e meninos, gostaram da nossa aula? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham aprendido um pouco aí a respeito dessa questão de pintura facial. Vocês perceberam que não é uma coisa muito fácil mesmo, não tem receitinha mágica, gente. É estudo, tem que estudar mesmo, é errando e acertando ali, fazendo, refazendo, que vocês vão conseguir uns rostinhos lindos, né? Para ir agradar os seus clientes. Detalhe, gente, vocês perceberam que eu, com toda a experiência que eu tenho aí, trabalhando há mais ou menos 20 e poucos anos no artesanato, ainda eu tremo, eu tenho problema, eu tenho que refazer o rostinho, eu tenho que retocar. Isso é super natural. Não existe receita mágica para você ir num traço direto e ficar perfeito, tá? Para ajudar vocês perceberam que na aula do tablet eu utilizei umas referências de rostinho ali de gesso para poder fazer a guia, né? Para poder pintar os rostinhos e demonstrar para vocês como que é esse estudo. Eu criei um impresso, então aqui está o impresso, que é os mesmos rostinhos que eu utilizei lá no tablet, ele tá aqui nessa folha, e eu vou deixar ela anexada aqui na parte de baixo do vídeo do YouTube. Você vai clicar no link e você vai ser redirecionado para uma página onde você consegue baixar essa imagem. Com essa imagem em mãos, aí você vai levar numa gráfica ou você vai imprimir em casa para aprender a pintar os rostinhos, para você ir treinando. Dá para errar, refazer. E o bom é que a tinta PVA ela serve em papel, gente. Então vocês vão conseguir pintar perfeitamente nessa folha. Ela seca rápido em contato com folha, então é ótimo para vocês aprenderem, tá? E para testar também, às vezes você fica assim, será que fica bonito olhando para cima, para baixo? Como que eu pinto a íris para olhar para um lado ou para o outro? Então isso é muito bom nessa folha, porque você vai testando isso, você vai testando, vai fazendo, refazendo, deu errado, imprime outra, deu errado, imprime outra, até você ter segurança e firmeza no traço, para aí você ir para as imagens, igual a gente fez aí na aula.
Indo já para o finalmente da nossa aula, agora eu vou mostrar para vocês a respeito das peças. Só vou dar um close em cada peça e vocês vão tentar identificar aí qual foi o processo que eu utilizei para a pintura de roxinho de cada uma delas. Nossa Senhora das Lágrimas, né? Reparem aí que no roxinho dela eu fiz somente a íris preta. Reparem que tem só a íris preta, 2 pontinhos branquinhos. E a minha sobrancelha ela não foi de 3 pontos, ela foi direta. Olha aí para você ver. Começa no centro, né? Vai afinando para as pontas. Mas sempre terminando exatamente no finalzinho ali do olho, respeitando as medidas que eu passei para vocês aí no vídeo, tá? Agora nós vamos olhar aqui esse anjo, que na verdade é o anjo da glória, né? Da anunciação. Então a gente tem aqui a técnica que eu fiz, foi exatamente a mesma que a gente reproduziu aí nas últimas peças que eu ensinei. Ah, observação, na verdade nessa peça, gente, observem que eu não pintei com a tinta preta, agora que eu tô reparando. Eu utilizei o mesmo tom do cabelo para fazer tanto a sobrancelha como fazer os cílios. E a íris também. Então eu usei marrom escuro para fazer todo o traço do olho. E olha como ficou legal. Tá vendo que nem sempre a gente tem que utilizar a tinta preta? A gente pode substituir e usar o mesmo tom do cabelo até para ficar mais uniforme. Agora aqui a gente tem um budinha. Esse budinha eu fiz só os traços, então aí vocês vão conseguir identificar. Como ele é um estilo mais infantil, eu fiz o traço dos cílios, acompanhando a peça, ela já tinha essa marcação. E a sobrancelha eu fiz ela mais arqueada, com formato meio de carinha de dó, né? Aquela carinha fofa que a gente gosta. E por último eu tenho essa Nossa Senhora Aparecida aqui, que é a Nossa Senhora Baby. E aí o rostinho dela, eu trabalhei com a cor cappuccino, aquele segredinho lá que é a sobrancelha bem pequena, que fica lindo para a imagem infantil. O olhinho eu marquei a parte superior para ficar com esse olhar todo angelical, né? E meio superior. E observem que essa peça eu fiz ela toda com a íris preta. Eu não fiz então uma cor de íris diferente da pupila. Aqui ela foi toda preta para facilitar o trabalho e 2 pontinhos brancos. Consegue observar o tanto que é mais fácil de trabalhar? O menininho embaixo aqui da Nossa Senhora, o anjinho, também tá da mesma forma. E assim, fica excelente, gente. É só ter capricho no traço. Pessoal, então é isso. O segredo que eu utilizo para pintar os meus rostinhos são esses que eu passei para vocês. Eu tô deixando aí então essa folha, eu espero que vocês imprimam e treinem, tá, gente? Porque pintura de rosto é treinar, não adianta. Eu passei aqui os segredinhos para vocês de medida, de orientação, questão de arqueamento, mas nada disso resolve se você não colocar na prática. Então essa folhinha eu tenho certeza que vai ajudar demais vocês. E detalhe, eu vou deixar também uma outra folha com o rostinho das imagens infantis, porque o formato do rostinho é diferente, né? Então eu acho que vai ser legal vocês treinarem esses rostinhos mais humanizados nessa folha. E aí eu vou deixar uma outra folha também junto, para vocês imprimirem as duas de uma vez só. E aí a outra folha vai ser com o rostinho infantil, de criança. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu fiz com muito carinho, foi um pouquinho mais demorada para mim fazer, eu demorei um pouquinho, mas é isso. Tem coisas que eu gosto de explicar muito, com muitos detalhes, e aí eu acabo até me enrolando, demorando, e aí eu peço desculpa para vocês por toda essa demora e eu espero que tenha sido de bom proveito a aula para vocês. No mais, eu desejo bons estudos e em breve eu volto aí com novas pinturas de peça em gesso e com novas técnicas. De agora pra frente eu devo trabalhar também com algumas peças em madeira, então eu não vou falar assim exatamente de agora, imediato, o que vai ser a próxima aula, mas vocês podem ter certeza que aqui nesse canal vocês vão encontrar só peças lindas, ideias fantásticas. Muito obrigado pela sua presença até aqui, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo e se você puder faça-nos uma visita aqui na nossa loja ou então acesse o nosso site para conhecer os nossos produtos, tá bom? Agradeço de coração a presença de vocês e o carinho, um beijo! Tomem cuidado na hora de utilizar essa tinta preta.